Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, a plateia virtual na internet, também a imprensa, a todos boa noite. Temos aqui alguns pontos, senhor presidente, a destacar. O tempo sempre é menor do que gostaríamos, mas nós temos aqui comunicados de pessoas ligadas a certas áreas, essa, aquela. Uma delas seria a Fundação Municipal de Esporte, senhor presidente, que estaria avisando aos professores que não haverá transporte para os alunos por ocasião dos jogos escolares que seriam acontecendo em breve. Se não houver transporte escolar, ficam os jogos para os alunos do centro. Aí perde a razão. Essas crianças, vereador Fernando Malon, que já passou como titular do executivo, você sabe muito bem que agora é a hora delas. Amanhã passou já. O almoço de hoje é para hoje, não é para amanhã. Então, o governo, alegando falta de verba e aquelas coisas, estaria avisando já os seus professores, no caso aqui os ligados diretamente ao esporte, não haverá o transporte coletivo para transportar as crianças. Óbvio que os pais não têm condições de fazer isso, não é nem a questão só do valor da passagem, é questão de logística, de estrutura para isso, que é uma parte. Acho que na última sessão que eu manifestei sobre isso, e até mencionei a ex-secretária de Educação, Adriano Zanowski, na minha gestão, esse transporte desses jogos deve ser custeado pela educação. Jogos escolares, educação. O prefeito Magno entrou logo depois de mim e puxava isso para o esporte. E agora o esporte também não faz. Pois é. E a educação, mas se fosse para a educação também não iam fazer, porque não estão dando os passos necessários que precisam. Então, tem problema com o uniforme. O bicho pega, se ficar o bicho come, vereador. Mais ou menos por aí. Muito obrigado. Nós temos a questão também das calçadas na Alberto Torres, que até onde temos informação de hoje, continuam estouradas, não se tomou nenhuma providência, e nós aguardamos que o governo nos dê algum retorno sobre acionamento da empresa para a garantia da obra. A obra foi entregue no final de ano, a toque de caixa desse último ano, com calçadas totalmente estouradas, e é óbvio que o contribuinte não pode ficar nesse prejuízo. Nós temos também, continuam as manifestações dos contribuintes, senhor presidente, sobre as diferenças que vão recebendo, à medida que vão recebendo o carnê do IPTU, com valores majorados. Nós já falamos isso aqui na sessão passada, o vereador que representa aqui o governo nos falou sobre isso, o vereador Marco Redes explicando que, inclusive, o valor para esse ano, onde não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração, teria até havido uma diminuição dos valores. E para outros tantos, houve um incremento, nós temos aqui de 40%, 50%, até 100%. Não conseguimos encontrar, e com uma colocação dessa, dizer que não é hoje você paga, não é que hoje você pague muito, ontem você pagou pouco. Ninguém vai aceitar isso aí. Quem pode aceitar uma situação dessa e dizer que o ano passado você pagou pouco? Não é possível aceitar isso. As pessoas já acham, entendem, que pagaram muito já no ano passado. No máximo, um valor justo. No máximo, na melhor das hipóteses, um valor justo. Agora, dizer que pagaram pouco, não vai colar. Então, não se encontra nenhum índice que vá justificar 50%, muito menos 100%. Vai carecer de um estudo melhor disso aí, de uma reavaliação melhor essa situação, porque da forma que está, as pessoas recebendo carnês com toda essa majoração, não vai dar. Só que é uma parte. Uma parte? Pois Permite, obrigado. Só para complementar, então, que eu já coloquei na sessão passada, não houve reajuste realmente do imposto, então não tem reajuste padrão, 1%, 2%, 5%. Teve sim mudanças no cadastro, correções no cadastro de alguns carnês, e nesse sim aumento. Eu só vou citar um exemplo, Sabino, porque não dá para a gente analisar, né, caso por caso, porque eu não sei qual é o caso de cada um que está colocando. Mas, por exemplo, existe a classificação do teu imóvel, do terreno do teu imóvel. Uma das classificações é banhado. Se teu imóvel for um banhado, teu terreno for um banhado, isso reduz em 50% o teu IPTU, se for banhado. Então, um imóvel que estava cadastrado como banhado, mas não é terreno firme, e foi corrigido para terreno firme, então, se, por exemplo, era 200 ano passado como banhado, ele estava com 50% de redução. Ele vai para quanto? Para 400. Então, em relação ao ano passado, de 200 para 400, ele subiu 100%. Mas, na verdade, ele não subiu 100%.
ele não era um banhado, foi corrigido, e porque é terra firme, é chão firme, então ele não tinha por que pagar só metade do imposto que deveria ser. Então eu estou citando só um caso, e tem outros, localização que estava incorreta, a área do município, que tem áreas com alíquotas diferentes, são vários casos. Mas é claro que cada um deve ser analisado. Quem tem dúvida pode pedir uma reavaliação na prefeitura, e a prefeitura tem o dever de explicar, se mudou foi por causa disso, era banhado, não é, foi corrigido, ou qualquer outro fator. A prefeitura deve explicações para quem teve essa majoração, mas ela não foi por reajuste puro e simples, vamos aumentar imposto, foi por correção de cadastro. Muito bem, muito obrigado. O senhor já havia feito essas colocações, enfatiza hoje. E não muda nada a situação das pessoas que não concordam, inclusive jurídicas, que estão lá há décadas no mesmo lugar, banhado ou não, estão no mesmo lugar e não vão concordar com isso, e nós vamos ver o que vai acontecer com cada uma dessas situações. É óbvio, né? Vai ter que se procurar, se não houver uma revisão satisfatória, um apoio jurídico para verificar essas situações. Nós recebemos manifestações em redes sociais e também no rádio e no nosso telefone sobre as férias do prefeito. Né? Então, agora vai passar o comando do município ao vice-prefeito, e o povo diz... Eu vou concluindo, senhor presidente? Pode concluir. Final de ano, nós tivemos um recesso, que eu já questionei aqui esse recesso, não concordo com esse recesso, ele pode ser até legal ou não ser ilegal, mas ele é imoral. E o prefeito esteve no recesso ou não esteve no recesso? Participou ou não? Mais 30 dias de prefeitura fechada em mês de janeiro, e o cidadão fica questionando essas situações. Eu não sei, se eu tenho que questionar lá no gabinete do prefeito, eu realmente não sei. Me causou estranheza da mesma forma que causou aos demais cidadãos o prefeito entrar em férias depois de toda essa paralisação de 40 dias no final do ano passado e começo desse ano. Enfim. Vereador, nós temos aqui... Vereador, me permite? Pois não. Vereador, a prefeitura não estava fechada em janeiro. E enquanto a prefeitura estava, ainda que funcionando em sistema de plantão, o prefeito estava presente, assinando os contratos, fazendo o seu trabalho como prefeito. Então, eu gostaria de salientar, né, que não é exatamente assim. Primeiro, que a prefeitura não estava fechada em janeiro. Havia atendimento ao público em janeiro, havia atendimento nos pontos essenciais de atendimento, e o prefeito estava atendendo também, estava cumprindo o expediente na prefeitura. Então, todo trabalhador tem direito, eu respeito a sua posição, eu só queria fazer não, essa... Só queria dizer para o senhor que não é a minha posição. Como eu falei para o senhor, os contribuintes estão perguntando, diz que cabe ao governo explicar. Ok, eu estou explicando. O prefeito não estava de férias, o prefeito estava atuando, e agora ele sai de férias. Por isso, se o prefeito tivesse saído de férias, ele teria que ter colocado outra pessoa no seu lugar para assinar pela prefeitura. É o que vai acontecer agora, a responder pela prefeitura, que é o caso de entra o vice-prefeito assumindo a prefeitura e assinando pela prefeitura. Então, só queria manifestar nessas colocações que foram colocadas para o senhor, né, para que as pessoas também tenham esse entendimento. Obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado pela contribuição, vereador Peter. De fato, isso vai ter, a prefeitura vai fazer esses comunicados, esses esclarecimentos via mídia local, né, e vai esclarecer com certeza o que o senhor colocou aqui. Eu concluo dizendo aqui que a Barão do Rio Branco, eu continuo dizendo que ali, tanto a Felipe Schmidt quanto a Barão do Rio Branco, a minha defesa foi que sempre deveria ter só um lado para estacionar, e o restante pista e rolamento. Fizeram ali na Barão do Rio Branco os dois lados já de cara para pista e rolamento, com um agravante onde libera o trânsito a partir das 19, de repente. Eu acho que só complica, como falou aqui o vereador Malon, só para causar acidente. Então, acho que um lado poderia ficar para estacionar permanentemente, de manhã, de tarde, o tempo todo, e o outro para a pista, né? Vereador Godoy, sobre as vans, foram pintadas as faixas para as vans ali em frente ao Colégio Orestes Guimarães. O senhor havia falado sobre o assunto, o senhor teria alguma novidade para os topiqueiros? Não tem? Na frente do Orestes Guimarães? Sim. Eu não passei por lá. Eu tive a informação de que ele faria... Pois não? Me permite? Foi pintado ontem à noite. Sim, está pintado. Está resolvido. Está pintado. Está pintado o local específico para as vans. É um dos pontos que eles estão reclamando, para outros também. Vereador, estou respondendo. Eu não passei por lá. Tive a informação do diretor de trânsito que seria pintada na segunda e estavam pintando conforme o compromisso. Então vou lhe responder positivamente que foi.
Obrigado. Muito obrigado. Então, concluímos, senhor presidente, dizendo que, de fato, entramos aqui no segundo ano do Legislativo. Eu estou aqui há alguns anos fazendo reportagens também na Prefeitura. Quero dizer que é uma grande satisfação, e me permito aqui usar o nome do meu amigo pessoal, meu irmão Dagmar, que ontem pudemos abrir espaço para que pudesse falar na rádio, cedendo esse espaço que fosse falar de um assunto, vereador Dagmar, importantíssimo. O senhor vem falar do Centro de Valorização à Vida, né? O senhor com um trabalho brilhante nesse Centro de Valorização à Vida, salvando vidas à noite, na madrugada já. Um trabalho totalmente voluntário. Então, é uma grande satisfação trabalhar aqui com pessoas honradas, honestas, com um espírito elevado, né? E quando nos assustavam, até dizendo que nós acabaríamos encontrando pessoas pequenas, mesquinhas, pouco inteligentes, e é uma grande satisfação saber que isso não acontece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nós também vamos pedir a anuência do plenário para fazer a leitura de mais pessoas que estão nos acompanhando, dando a honra de nos acompanhar. Arli Lorenzetti, 2 Santos, Sheila e Adriano de Souza, Gerson Pinheiro, Pedro Damásio, João Santos, Alcimir Carvalho, Dino Morcelli, Lúcia Vandembon, Josi Almeida, Tainá Carvalho, Vilmar Jorge Zil e Luiz Sérgio Ferreira. As pessoas também nos acompanham de suas casas e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Por favor, próximo vereador. Para poder fazer uso rapidamente da palavra, transferir o trabalho da mesa diretora ao vereador, vice-presidente dessa Casa, vereador Nivaldo Bogo. Assumo a condução dos trabalhos para que o vereador Edmar Geraldo Salomão possa fazer uso da palavra. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de 6 minutos, podendo ser estendido por mais um minuto se for necessário.